Autoria. Então, olha só. Olha só, presta atenção. O MP, ele vai oferecer denúncia se houver justa causa, prova da infração e indício suficiente, o que, gente? De autoria. Joia? Tranquilos? Esse é o requisito que deve estar no inquérito para que o Ministério Público lhe ofereça o que, gente? Para que o Ministério Público lhe ofereça denúncia. Agora vem cá, olha só. Qual é a segunda atribuição que se espera do Ministério Público? Antes, porém, desculpem, antes, porém. É claro que se você for lá no artigo 395, você vai identificar que há outras hipóteses que autorizam a rejeição da peça inicial acusatória. Há outras hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia ou queixa. Quais são elas? A denúncia ou queixa pode ser rejeitada pela justa causa, quando ela for manifestamente inepta, né? Ou quando faltar pressuposto ou condição para o exercício da ação penal. Certo? Tá. Então, a denúncia ou queixa, ela não pode ser inepta, não pode faltar pressuposto ou condição para o exercício da ação e deve haver nela justa causa. Certo? Porque se ela for inepta, se faltar pressuposto ou condição para ação, ou se não houver justa causa, a denúncia ou queixa será o quê, gente? Rejeitada. Agora vem cá. Eu me lembro de uma questão muito bem elaborada do CESP. Quando eu trabalhei princípios com vocês, o senhor e a senhora vai se lembrar que eu disse do princípio da obrigatoriedade e motivação das decisões judiciais. E eu consignei uma observação, na verdade, mais precisamente sobre o princípio da... na verdade, não sobre o princípio da obrigatoriedade de motivação, mas sobre o princípio da presunção de inocência. Quando trabalhei com vocês o princípio da presunção de inocência, eu disse que no final do processo, se o réu, se não consegue, se não há provas que demonstrem a culpa do réu, mas também não há provas que demonstrem a sua inocência, ou seja, se o juiz fica em dúvida, o juiz deve o quê? Absolvê-lo, pois indúbio pro réu. Só que eu trouxe uma observação que, dizendo que há uma exceção a esta regra, né? Que na decisão do juiz, né, que recebe a denúncia ou queixa, a decisão judicial que recebe a denúncia ou queixa, nela não está presente o princípio do indúbio pro réu. O princípio que se faz presente nessa decisão judicial é o princípio do indúbio pro societate. Estão lembrados que eu falei isso? Ou em dúvida em benefício da sociedade. Ou seja, o juiz avalia a denúncia. Havendo dúvidas, o que o juiz faz? O que o juiz faz? Recebe. E o processo continua. Só que cuidado. Qual que é o cuidado? Pode ter dúvidas, mas não pode ter ausência de justa causa. Uma coisa é ter um elemento aqui e acolá que aponta que o indivíduo é autor, mas tem indício. Agora, se não há indício algum, não há justa causa. E se não há justa causa, a denúncia deve ser o quê, gente? Rejeitada. Então, cuidado. Eu já vi uma questão do CESP dizendo, olha, a decisão de recebimento da denúncia ou queixa, né? A decisão de recebimento da denúncia ou queixa vigora o princípio do indúbio pro societate, devendo o juiz recebê-la diante da ausência de justa causa. Errado. Realmente vigora o princípio do indúbio pro societate, mas se há a ausência de justa causa, a denúncia ou queixa deve ser o quê? Rejeitada. Porque uma coisa é dizer que há dúvida, outra coisa é dizer que não há justa causa. Porque se não há justa causa, não há dúvida. Porque não tem nada que fale que a pessoa possa ser a autora do crime. Compreenderam? Joia. Porque a ausência de justa causa é a ausência dos indícios suficientes de autoria. Quando eu tenho indício, eu tenho dúvida. Quando eu não tenho nada. Então, a denúncia tem que ser o quê, gente? Rejeitada. Joia? Tá. Agora sim, ó. Letra B. Letra B. Qual é a próxima atuação ministerial? Requisitar o quê, gente? Requisitar novas diligências. Requisitar novas diligências. Tá, venha cá. Esse poder requisitório é dado pelo Código de Processo Penal no seu artigo 13, inciso 2.
CPP, lá no artigo 13, inciso 2, dá ao Ministério Público o poder requisitório. O que isso significa? O que isso significa? Significa o seguinte, gente. Está lá o MP com inquérito policial. O MP tem o inquérito, mas não tem elementos suficientes para que o processo ele seja o quê? Iniciado. Não tem elementos suficientes para que o processo ele seja iniciado. Então, por não haver elementos suficientes, o que o MP faz? Ele vai ao delegado e requisita que novas diligências sejam realizadas. A realização dessas diligências será requisitada diretamente ao delegado. E nesse caso, vocês já sabem que trata-se inclusive de exceção. Exceção ao quê, gente? Ao poder discricionário da autoridade. A autoridade tem discricionariedade na condução do inquérito, salvo quando houver requisição ministerial. Então, o MP vai diretamente ao delegado e requisita as diligências que são imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, como fundamento no artigo 13, inciso 2 do Código de Processo Penal. Ocorre, você tem que ter um cuidado, viu, Liene? Qual que é o cuidado que você tem que ter? É simples. Algumas diligências, elas só podem ser realizadas com ordem judicial. Se o MP ele pega o inquérito e ele identifica no inquérito, por exemplo, a necessidade de realização de interceptação telefônica, de busca e apreensão domiciliar, essas duas diligências, para que elas sejam realizadas, faz-se necessário ordem judicial. Logo, o Ministério Público não pode requisitá-las diretamente a quem? Ao delegado. Neste caso, aplica-se a regra, não do artigo 13, mas do artigo 16 do Código de Processo Penal. E qual é a regra do artigo 16 do Código de Processo Penal? O MP vai requerer a diligência ao juiz. E ele, juiz, é quem irá requisitá-la ao delegado. Compreendeu? Por quê? Porque a interceptação telefônica só pode ser realizada com ordem judicial. Isso significa que o MP não pode requisitá-la ao delegado. Tem que pedir que a diligência seja realizada. E pedir a quem? Ao juiz. Observação, então, no seu caderno. Coloque aí. Vocês entenderam que a regra, gente, é o MP diretão para o delegado e falar assim, oh, delegado, faça isso. Mas, excepcionalmente, haverá necessidade do MP o quê? Requerer a realização de diligência ao juiz. Então, observação. E até para consignar no seu caderno, esta observação, ela se encontra na onde? No artigo 16 do Código de Processo Penal. Vamos lá, coloque aí. Me desculpem. O Ministério Público deverá requerer ao juiz a realização da interceptação telefônica e da busca domiciliar. O MP deverá requerer ao juiz, o MP deverá requerer ao juiz a realização do que, gente? A realização da interceptação telefônica e da busca domiciliar. A realização da interceptação telefônica e da busca domiciliar. Joia? Tranquilos? São aí as duas exceções, então, em que não pode haver requisição diretamente relacionada ao quem, gente? Ao delegado. Joia? Vamos lá para a letra C. Letra C. C. Qual é a próxima providência em juízo? Qual é a próxima providência em juízo? Qual é ela, gente? Qual é? Requerer ao juiz o arquivamento do inquérito. Então, requerer ao juiz olha só.
Funciona assim. Se o MP vê que não há justa causa, ele determina a realização de novas diligências e nada de novo é produzido, o MP fica numa condição em que o inquérito ele não vai servir de base para o oferecimento da denúncia. Logo, o que o MP deve fazer? Ele deve requerer que este inquérito, ele seja o quê, gente? Ele deve requerer que este inquérito seja arquivado. E a quem ele requer? Requer ao juiz. Porque o arquivamento é um ato complexo. Qual é a complexidade do ato? Depende de pedido ministerial e o quê? Homologação judicial. Certo? Eu aproveito aqui para abrir o tópico 11.1. 11.1. O que a gente vai trabalhar no tópico 11.1? Olha só. Hipóteses de arquivamento. Hipóteses de arquivamento. Hipóteses de arquivamento. Então, olha aí. Presta atenção. Há um pedido do Ministério Público dirigido ao juiz. Então, o MP pede, ele tem que ter um fundamento no pedido. Quais são as hipóteses que podem fundamentar um pedido de arquivamento? É isso que eu quero trabalhar com vocês aqui. Tá. Vocês vão ter aula com o Sandro a partir de amanhã, né? Vocês terão uma aula com o Sandro. Ele vai estar aí, né? Ele chegou hoje à noite aqui em Goiânia e a partir de amanhã cedo ele já terá aula, né? Então, com a galera aí de direito penal. E vocês vão ter com ele a teoria do crime, né? A teoria do crime. Inclusive, o Sandro tem até umas músicas da teoria do crime. Ele canta, dança, né? Cozinha, malha. Tem alguma coisa que ele deve, né, fazer de errado. Aí o Edgar já sabe o que é. Né? Ele brocha, não é, Edgar, que você falou? O Edgar falou que já sabe de tudo. O Edgar fala que nunca brocha. O Edgar não brocha. Até hoje só não aconteceu. Só não aconteceu. Vai acontecer. Eu te garanto que vai. Viu? E você vai ficar bem decepcionado. Esse seu orgulhozinho vai pro brejo. Você vai ficar mais humildezinho, você vai ver. Hipóteses de arquivamento. Hipóteses de arquivamento. Eu acho que agora, só de tanto você falar, vai acontecer, Edgar. Viu? Vai acontecer. Olha só. Hipóteses de arquivamento. Ele fica vermelhinho, ó. Esse bonezinho pra trás tá com cara de malandro, meu irmão. Gente, quais são as hipóteses que autorizam o arquivamento, então? Quais são elas? Primeira, volta aqui. O que é crime? Ele é um fato típico, né? Mais a ilicitude, mais a culpabilidade. Então, aqui os elementos do crime. Joia. Fato típico, mais a ilicitude, mais a culpabilidade. São esses elementos do crime. Volta. Porque isso aqui é o conceito analítico de crime para a teoria tripartite, não é isso? Tá. O que é fato típico? O que é fato típico? Tá, de uma forma bem simples. Fato típico é aquela conduta humana voluntária que dá causa à produção de um resultado antijurídico. Certo? Ou seja, fato típico é o comportamento do homem que, de forma voluntária, ação ou omissão, dolosa ou culposa, serve como causa à produção de um resultado que na lei está descrito como crime ou como o quê, gente? Contravenção. Joia? Por isso um fato antijurídico. Joia? Agora vem para cá. A primeira hipótese que autoriza o pedido de arquivamento é a atipicidade da, o que, gente? Conduta. Ou seja, o MP ele olha para as investigações do inquérito e ele identifica que o fato investigado não é crime. Por que não é crime? Porque não é fato típico. Sei lá, gente. Quais são as coisas que podem excluir o fato típico? Por exemplo, uma conduta involuntária. Né? A ação se deu por razão de o quê? O comportamento humano se deu por razão de uma ação involuntária. Um ato reflexo. Então, a conduta não é típica. O fato não é típico, não é crime. Certo? Joia? Nesse caso, o MP pede o quê, gente?
o arquivamento. E eu quero que vocês entendam. Esta decisão de arquivamento, que reconhece a atipicidade da conduta, ela faz coisa julgada material. O que é dizer que a decisão de arquivamento, que reconhece a tipicidade da conduta, faz coisa julgada material? Significa dizer que esta decisão, ela não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Ela é uma decisão definitiva. E olha, inclusive eu me lembro que em 2015, na prova de agente de segurança prisional de Goiás, caiu uma questão relacionada a essa que dizia que esta decisão faz coisa julgada material, ainda que proferida por juiz incompetente. Então coloque no seu caderno. Observação. A decisão de arquivamento que reconhece a atipicidade, a decisão de arquivamento que reconhece a atipicidade, faz coisa julgada? A decisão de arquivamento que reconhece a atipicidade faz coisa julgada? Material. Faz coisa julgada? Material. Ainda que proferida, então faz coisa julgada material, ainda que proferida por juiz, o que, meu querido? Ainda que proferida por juiz absolutamente incompetente. Ainda que proferida por juiz incompetente. Então, a decisão de arquivamento que reconhece a atipicidade faz coisa julgada material. Ainda que proferida por juiz, o que, gente? Por juiz incompetente. Ainda que proferida por juiz incompetente. Faz coisa julgada material, ainda que proferida por juiz, o que, gente? Incompetente. Velho, então olha só, vem cá. Qual é a segunda hipótese que autoriza o arquivamento do inquérito? Volta para cá, gente, volta para os elementos do crime. Não é difícil. Não é difícil. Quando eu coloco os elementos do crime aqui, é para te orientar. Para te orientar. Eu vou tratar de 5 hipóteses de arquivamento. 3 delas estão relacionadas aos elementos do crime. Venha cá, olha só. Qual que é a próxima hipótese? Gente, o fato pode até ser típico. Imagina só. Você no confronto policial, saca a arma e mata o bandido. Matar alguém é fato típico. Mas se você age em legítima defesa, o fato típico não é antijurídico, não é ilícito, porque está presente uma causa que exclui o quê? Que exclui a ilicitude. O que isso aqui significa? O que isso aqui significa? Significa que a causa excludente da ilicitude, reconhecida no inquérito policial pelo MP, pode ser razão que fundamenta o pedido de arquivamento. Então, olha, quais são as causas que excluem a ilicitude? A legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito e o estado de necessidade. E o estado de necessidade. Então, olha só, qual que é a segunda hipótese, né, em que se autoriza, né, o arquivamento do inquérito policial? O quê? Causa de exclusão, né? Causa de exclusão da ilicitude. Senhor policial, quem falou amém, aleluia? Quem falou aleluia? Amém. Já tem os fiéis da nossa igreja, né? Eu estou pensando em montar uma igreja, o concurseiro dos 7 dias. Por que o concurseiro dos 7 dias? Porque o concurseiro estuda os 7 dias da semana, né? Tem todo um sentido. Vou montar aí uma religião. Tá aí, ó, já tem mais um adepto aqui, ó, religioso aqui, ó. Tem uns fiéis aí, nós já estamos montando já uma religião promissora, tá? Vamos lá, gente, é só pra descontrair. Meu filho, tira essa porra, velho, que horrível. Volta, é Pokémon, isso mesmo. Volta. Gente, olha só. Cuidado. Se eu estivesse dando essa aula há um ano atrás, eu colocaria a seguinte observação. Fala assim, ó. A decisão de arquivamento que reconhece causa de exclusão da ilicitude faz coisa julgada material. Ocorre que desde o final do ano passado, o STF possui um entendimento diferente. A decisão de arquivamento que reconhece
a existência de causa de exclusão da ilicitude faz coisa julgada formal. O que significa, Wellington? Sabe o que significa? Significa que o inquérito pode ser desarquivado com o surgimento de novas provas. Joia? Então coloque seu caderno. Vamos lá. Faz coisa julgada formal, podendo a ação penal ser iniciada com o surgimento de novas. Faz coisa julgada formal, podendo a ação penal. Faz coisa julgada formal, podendo a ação penal ser iniciada com o surgimento de novas provas. Faz coisa julgada formal, podendo a ação penal ser iniciada com o surgimento de novas provas. Gente, volta aqui. Podendo a ação penal ser iniciada com o surgimento de novas, o quê, gente? De novas provas. Agora, olha só. Qual que é o terceiro e último elemento do crime? Qual é ele? Culpabilidade. O que é a culpabilidade, né? O que é a culpabilidade? Eu não conceituei ilicitude para vocês, né? Eu vou só conceituar de forma rápida, porque eu acho que era necessário. A ilicitude, ela é a relação de contrariedade que há entre a conduta e a norma jurídica. Quando a conduta não contraria a norma jurídica, ela não é ilícita. E quando que ela não será ilícita? Quando a gente praticar a conduta sob o manto de qualquer das causas de exclusão da ilicitude, que eu já citei, que são as 4. Tá bem? Volta. Agora, o que é culpabilidade? Culpabilidade, vem para cá. A culpabilidade, ela é o juízo de reprovação pessoal que recai sobre o agente de uma conduta típica e ilícita. Então eu só vou perquirir a culpabilidade depois de ter olhado para a conduta e ter verificado nela o quê? Verificado nela tipicidade e ilicitude. Compreenderam? Eu só vou avaliar a culpabilidade do agente depois de já ter atestado que a conduta é típica, logo há fato típico, e que a conduta é ilícita. Aí eu avalio a culpabilidade. Dentro do direito penal, vocês aprendem os 3 elementos da culpabilidade, né? Aquela dicasinha mnemônica conhecida, né, por todos, o IMPO-EX, os elementos da culpabilidade. IMPO-EX. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Esses são o quê? Os elementos da culpabilidade. Tá, vem cá. Por exemplo, se eu, Rodolfo, estou trabalhando, servidor público, e meu superior me dá uma ordem, cumpra esse mandado de prisão. Sou um agente de polícia, o delegado chega para mim, me dá a ordem, cumpra esse mandado de prisão. Eu não vou chegar para a porra do meu chefe e falar assim, chefe, essa ordem é verídica? Você vai fazer uma merda dessa? Não. Você vai pegar o papel, vai colocar debaixo do braço e vai trazer o cara preso. Pronto. Por quê? Porque aparentemente a ordem é o quê? Lícita. Posteriormente, se você descobre que aquele papel que você foi cumprir a ordem lá, era uma ordem ilegal. O delegado tinha falsificado o mandado de prisão. E aí? O fato é típico e ilícito. Porque você prendeu alguém em desconformidade com as normas regulamentares e legais. O fato é típico e ilícito. Mas eu, no caso, né, eu não sou o quê? Culpável. Por que eu não sou culpável nessa história? Por quê? Porque eu agi em quê, gente? Em obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Isso exclui o quê, gente? Exclui o quê? A exigibilidade de conduta diversa. Não tem como exigir de mim, nesse caso, uma conduta diferente da que eu pratiquei. Logo, eu não sou culpável. O que o MP fará no meio do inquérito? Lá o Ministério Público vai investigar, todo mundo. O que o MP fará quando o inquérito chegar concluído com esta informação? Que eu agi em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal do superior hierárquico. O que o MP fará? Ele fará pedido de arquivamento do inquérito. Não tem por que me processar, porra. Por que não tem? Porque esse crime é fato típico, ilícito e culpável, a culpabilidade é elemento do crime. Se eu não sou culpável, não há para mim crime. Se não há para mim crime, pede o quê, gente? Pede o quê? O arquivamento. Entenderam? Então olha só, qual que é a terceira hipótese de arquivamento?
Qual é a terceira hipótese de arquivamento? C. Causa de exclusão da, o que, gente? Culpabilidade. Só que você tem que tomar um cuidado. Porque são três causas que excluem a culpabilidade. A inimputabilidade, não é isso? É uma das causas que exclui o que, gente? A culpabilidade. A inexigibilidade de conduta diversa. E quando não há potencial consciência da ilicitude. Não é isso? Não são as três causas que excluem a culpabilidade? Vamos para a primeira aqui, ó, a imputabilidade. O que é a imputabilidade? É o conjunto de condições físicas e psíquicas, biológicas e psíquicas, que permitem ao agente compreender o caráter ilícito do fato por ele praticado e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso é imputabilidade. Quem é imputável? Quem é fisicamente, biologicamente e mentalmente capaz de entender que aquele fato que praticou é o quê? É crime. Tá. E aí tem três causas ali que vão excluir a imputabilidade. São as três principais causas que excluem a imputabilidade. A menoridade, o menor de 18 é inimputável. Por uma questão biológica, ponto. O Código falou menor de 18, independentemente da capacidade psicológica de entender o fato, o menor de 18 é o quê? Inimputável. É um critério biológico, ponto. Certo? O menor de 18, o doente mental, né, a insanidade mental também exclui a imputabilidade. E o que mais exclui a imputabilidade? A embriaguez completa e involuntária. Não é isso? A embriaguez completa e involuntária. Ela também vai excluir a imputabilidade. Tá, mas para mim aqui interessa a segunda hipótese. A inimputabilidade por insanidade mental. O artigo 26 do Código Penal diz que não é culpável, não é culpado aquele que no momento da ação ou omissão foi inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, o doido, o insano, não merece pena. Porque a culpabilidade, além de ser elemento do crime, é pressuposto de aplicação da pena. Volta comigo. Só que o que ocorre? O mesmo Código Penal que diz que esse indivíduo ele é inimputável, porque ele tem doença mental e não tem condições de entender o caráter ilícito do fato, então não há um juízo de reprovação pessoal sobre a sua conduta. O mesmo Código Penal diz que ele não sofre pena, porque ele é inimputável, não sofre pena, mas ele sofre medida de segurança. E o que consiste a medida de segurança? Internação em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico. Gente, a medida de segurança não é pena, mas é espécie de sanção penal. Porque nós temos no Brasil sanção penal enquanto gênero, e que suas espécies são pena e medida de segurança. Para aplicar qualquer sanção penal, seja pena ou medida de segurança, foque em mim, porque essa parte eu sei que é complexa. Para aplicar qualquer sanção penal, deve-se aplicar a regra do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Por quê? Porque aos litigantes em processo administrativo e judicial são garantidos o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que são inerentes. Significa, para aplicar medida de segurança de internação em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico, o indivíduo tem que ser processado. Absolvido. Por quê? Porque ele é inimputável. É doido, inimputável. Ele é processado. Mas ao final do processo, ele não é condenado. Ele é absolvido. É aquilo que a jurisprudência chama de sentença absolutória imprópria. Por que ela é imprópria? Porque absolve, mas determina a aplicação de medida de segurança. Logo, o inimputável, em razão de insanidade mental, ele tem que ser processado para ser submetido à medida de segurança. Isso significa que o MP não pode pedir o arquivamento do inquérito. O que eu quero dizer? Causa de exclusão da culpabilidade é a razão para que o MP solicite o arquivamento, exceto
exceto